Olá, amigos na fé e visitantes do canal. A paz e a graça do nosso amado Salvador, Yahushua, o Messias de Israel, o único Messias. O Messias que veio, morreu e ressuscitou em um corpo imortal, físico e glorificado. Como tinha prometido sobre o vídeo do calendário bíblico, vamos ver nas Sagradas Escrituras realmente como se trata ou é o calendário bíblico, conforme o eterno Criador, Elohim de Israel, determinou. Lembrando que eu já fiz um vídeo, vai estar na descrição, intitulado Calendário Judaico e Gregoriano estão errados, o qual falei sobre os erros de datação e de anos de ambos os calendários, o qual aconselho a todos que estão vendo esse vídeo pela primeira vez, vejam esse primeiro, pois é de iniciação para entendimento desse vídeo de agora. Mas se não quiserem, vejam esse mesmo que entenderão. Mas, se quiserem entender mais porque o calendário judaico e gregoriano estão errados, aconselho ver este primeiro, o qual foi citado aqui. Calendário judaico e gregoriano estão errados. Vejam esse vídeo primeiro. Então, para estudo dessa ocasião do calendário bíblico, vamos ler uma escritura que está escrita no livro de Gênesis, do grego, que no hebraico é Bereshit. No capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico é assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Temos aqui que no lugar da palavra Deus está a palavra Elohim, que na verdade significa o Supremo, o Poderoso. Tem um contexto de autoridade, mas a sua tradução seria o Supremo, o Poderoso. Também tem um contexto de Criador. E quando eu ler no português, onde estiver a palavra Deus, eu vou falar Elohim, para que entendam o verdadeiro sentido da palavra. Pois a palavra Deus, ela só está substituindo, não é tradução da palavra original Elohim. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Elohim. Et hashamayim ve'et haaretz. Os céus e a terra. Entenderam? Lembrando que esse é um assunto longo e eu vou fazer o possível para não prolongar muito o vídeo. Embora, mesmo que seja comprimido os minutos, esses poucos minutos serão de grande meditação e entendimento. Então revejam o vídeo se for preciso e meditem conforme as Sagradas Escrituras. Vamos ler agora no versículo 14 do mesmo capítulo 1 do livro de Bereshit, em hebraico, ou Gênesis, do grego, onde está escrito assim: E disse Elohim: haja luminares no firmamento do céu para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. Temos aqui que o eterno Criador, o eterno Elohim, ele criou, ele fez os dois luminares, o sol e a lua, para que sejam de sinais para as estações, para dias e anos. Consequentemente, para contarmos os dias e os anos conforme um calendário. E qual calendário é esse? O calendário bíblico, o calendário das Sagradas Escrituras, determinado pelo eterno Criador, conforme ele disse aqui no versículo 14. A partir disto, temos que o calendário judaico, utilizado atualmente pelos judeus, segue esse princípio a partir do primeiro dia da lua nova, onde temos aí o primeiro dia de cada mês, a partir do primeiro dia da lua nova, no calendário judaico e também bíblico. Porém, como eu disse no vídeo anterior, o calendário judaico está incorreto por ter e ostentar 354 dias somente no ano, e também ostentar anos de 13 meses,
o qual as escrituras sagradas não mostram. E também meses de 29 dias, o qual a escritura não mostra. Ou seja, o ano judaico do calendário judaico cívil está incorreto. Por quê? Porque esse cívil, ou civil, dependendo do seu sotaque, é o calendário que eles usam a partir da determinação dos rabinos, conforme foi explicado no vídeo anterior. E eles têm esse calendário oficial para o dia a dia, por causa da determinação rabínica. Embora alguns saibam que existe o calendário bíblico litúrgico, que é diferente do cívil, ok? Ou seja, os judeus sabem que existem esses dois calendários, o bíblico litúrgico e o cívil, que eles usam como regra de cidadania judaica. Porém, não está correto, pois o verdadeiro calendário é o bíblico. Alguns sabem que existe uma diferença e creem que o verdadeiro calendário é o calendário bíblico, diferente do calendário judaico, embora muitos, sejam judeus ou não, acreditem que o calendário judaico é o verdadeiro, mas não é, e provarei neste vídeo simplesmente com as sagradas escrituras, que decretam que não é o calendário verdadeiro, conforme dias de ano, dias de mês e quantidade de meses. A escritura coloca por terra o calendário judaico e gregoriano também, conforme foi falado no vídeo anterior. Por sermos cidadãos e ser o calendário oficial mais utilizado no mundo, o calendário gregoriano, nós usamos o calendário gregoriano, mas também não é o verdadeiro. Só para fazer um breve resumo de ambos os calendários. Quero dizer que alguns judeus usam os dois calendários, sabem que existem esses dois calendários, mas ainda não discerniram a diferença, pois eles seguem, como povo judeu, as regras rabínicas. E o calendário cívil foi o que foi determinado pelos rabinos ortodoxos, que negaram o Messias, que negaram o Mashiach, que veio conforme o calendário bíblico apontado nas escrituras sagradas. Por isso existe hoje o cívil e o litúrgico. Alguns sabem dessa discrepância e outros não, só seguem ambos porque assim foram ensinados e condicionados. E nesse estudo veremos o calendário bíblico, o qual a escritura sagrada ensina e prova que é o verdadeiro. Por quê? Porque foi o eterno Criador que determinou o verdadeiro calendário, que é o calendário bíblico, conforme as sagradas escrituras. Então daí veremos que os outros calendários não são verdadeiros, possuem erros de datação, cronologia e contagem, erros de cálculos, embora alguns se aproximem do verdadeiro calendário. Agora vamos provar biblicamente, conforme as sagradas escrituras, na verdade, o Espírito Santo, que inspirou os santos profetas e apóstolos a escreverem as sagradas escrituras, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, ou Antiga Aliança e Nova Aliança, ele que prova que o calendário correto é de mês de 30 dias. E para isso vamos ler no livro de Bereshit, ainda no livro de Gênesis, no capítulo 7, temos ali descrito, no versículo 11, o seguinte: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Aqui temos que existia de fato um calendário, e era o calendário bíblico determinado pelo eterno Criador. E a escritura que revela, que foi inspirada pelo Espírito Santo, essa revelação, que o dilúvio ele
iniciou ou caiu no mês segundo, ou no segundo mês do ano, aos 17 dias do mês, ou seja, no dia 17 do segundo mês do ano, do calendário bíblico e verdadeiro. Lembrando que foi o profeta Moshe, mais conhecido como Moisés, que escreveu a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, como é mais conhecido, Pentateuco. Agora vamos ver na própria Escritura que esses dias, quantos dias realmente tem um mês, conforme o Eterno determinou e as Escrituras revelam. No versículo 24 temos escrito: e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. E no capítulo 8, temos nos versículos 3 e 4 o seguinte: as águas se foram retirando de sobre a terra no fim de 150 dias, começaram a minguar. No 7º mês, no dia 17 do mês, repousou a arca sobre os montes de Ararat. Em algumas versões está Ararat, outras Arará, não é mesmo? Eu estou lendo como está aqui, nessa tradução de João Ferreira de Almeida, a Almeida Revisada Imprensa Bíblica. Agora aqui temos uma descrição neste livro da Bíblia, chamado Gênesis, do grego, e Bereshit no hebraico, que quando o Eterno Criador falou com o profeta Noé sobre o dilúvio, realmente ele determinou conforme o calendário bíblico e deu a Noé confirmação desse calendário. E o profeta Moisés corretamente escreveu exatamente como ocorreu, para que soubéssemos realmente qual é o verdadeiro calendário bíblico determinado pelo Eterno Criador. Vejam que no versículo 11 do capítulo 7 está escrito que aos 17 dias do mês, do segundo mês, no dia 17 do segundo mês, iniciou o dilúvio. E no capítulo 8, no versículo 4, temos que no 7º mês do ano, também no dia 17, a arca repousou sobre os montes de Arará ou Ararat, dependendo da tradução. Porém, no versículo 3 do capítulo 8, temos também que as águas se foram retirando sobre a terra no fim de 150 dias, ou durante 150 dias, como está no último versículo do capítulo 7. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Ou seja, temos que do dia 17 do segundo mês ao dia 17 do 7º mês, as águas do dilúvio prevaleceram durante um período de 150 dias. Do segundo mês, desde o dia 17 ao dia 17 do 7º mês. Isso é o que a Escritura mostra. Então, se você for calcular quantos meses são, você não precisa nem fazer conta para saber que foi durante um período de 5 meses. Porém, 5 meses de quantos dias? Que ficaram as águas do dilúvio prevalecendo. As Escrituras mostram, tanto no capítulo 7 do Gênesis, no versículo 24, como no capítulo 8, no versículo 3, que as águas prevaleceram por 150 dias. Ou seja, o período do dia 17 do segundo mês ao dia 17 do 7º mês resulta em 150 dias, conforme as Sagradas Escrituras que lemos. E é um período de 5 meses. Porém, temos que dividir
esses 150 dias em 5 meses. E aí teremos um mês de 30 dias. 5 meses de 30 dias para completar 150 dias. É uma conta até simples, porém é preciso graça e misericórdia para entender as passagens bíblicas das Sagradas Escrituras. Ou seja, se for calcular com meses de 29 dias, ou 31 dias, 28, 30, 31, não dará certo. Porque o mês verdadeiro é de 30 dias, determinado pelo Eterno Criador. Aí vemos que são meses seguidos, numa cronologia de 30 dias cada mês. Porque foram 5 meses de 30 dias, que totalizam 150 dias. O tempo em dias que as águas do dilúvio prevaleceram. Amém? Assim está escrito. Agora vamos ver nas Escrituras Sagradas que realmente são 12 meses em um ano, conforme o livro de 1 Crônicas, capítulo 27. No primeiro versículo temos aqui o rei Davi designando homens para os serviços no seu reinado. E no versículo 1 está escrito: estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes dos pais, e os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas que entravam e saíam de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Só nesse versículo 1 temos que existe um calendário bíblico e decretado pelo Eterno, o qual o povo hebreu seguiu desde o início dos tempos. E no versículo 2 temos: sob a primeira turma do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel, e em sua turma havia 24.000. Temos aqui uma descrição do primeiro mês. E se você for lendo todos os versículos do capítulo 27, você verá a descrição de todos os meses. E no versículo 15 temos o duodécimo do duodécimo mês, Reudai o Netofatita, de Otiniel, também em sua turma havia 24.000. Ou seja, não temos mais nesse capítulo a descrição de um 13º mês, mas de 12 meses. E conforme está no versículo 1, esses homens eram os que serviam ao rei em todos os meses do ano. E aqui temos a descrição dos homens e de cada mês, em sua cronologia, em sua ordem, primeiro, segundo, terceiro mês, e os seus respectivos líderes e servos do rei. E temos aqui que são somente 12 meses. Agora, você multiplica um mês de 30 dias, como já vimos nas Escrituras, por 12. E temos 360 dias. Ou seja, o calendário bíblico seguido pelo povo hebreu, pelo povo de Israel, e Ashurum, é um calendário de 360 dias ao ano, com 12 meses de 30 dias cada mês, com 7 dias por semana, como lemos no início do estudo. Esse é o calendário real e verdadeiro, determinado pelo Eterno Criador. E para testificar que isto é verdadeiro, vamos ler mais uma escritura do último livro da Bíblia, já que vimos do primeiro livro da Bíblia várias passagens. Vamos ler agora no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 3, onde está escrito: e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Temos aqui que o Eterno Criador dará poder às suas 2 testemunhas. Inclusive, já lembro
aqui no canal tem um estudo chamado As Minhas Duas Testemunhas. Ali são tratados vários assuntos, como as duas casas de Israel e outras testemunhas, em seus correspondentes aspectos, como testemunhas de ressurreição e testemunhas que cumprirão a escritura de Apocalipse capítulo 11. Então vejam, esse estudo estará também na descrição. É um estudo muito sobressalente e importante. Então, continuando aqui no versículo 3, temos que o tempo em que essas testemunhas profetizarão serão 1260 dias. Se convertermos a um ano de 360 dias, temos que 1260 dias equivalem a 3 anos e meio. Essa é a forma bíblica de calcular. Temos também aqui uma prova que não existe ano de 13 meses, mas de 12 meses, porque são 3 anos consecutivos e depois metade de um ano. Todos os 3 anos de 12 meses e depois mais meio ano, totalizando 1260 dias. É uma conta simples que eu nem vou especificar aqui na tela, mas creio que todos entenderam. Se quiser validar, faça você mesma a conta. Com 365 dias, 354 dias, 356 dias, entre outros dias que datam os calendários que possuem um ano, não calculará corretamente essa profecia de 1260 dias como 3 anos e meio. Estará defasado o cálculo. Só é possível calcular corretamente com o calendário bíblico de 360 dias ao ano, com os meses de 30 dias cada mês. E para testificar mais ainda, no capítulo 12, posterior ao capítulo 11 do mesmo livro de Apocalipse, no versículo 14 temos escrito: E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Em outras versões é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando está aqui no plural tempos, é porque são 2 tempos. Quer dizer que um tempo é na forma hebraica. Um tempo, 1 ano. 2 tempos, 2 anos. Aí já temos 3 anos. Um tempo mais 2 tempos, 3 anos. E metade de um tempo, 3 anos e meio. Fora da vista da serpente. Esta é a forma hebraica de calcular 3 anos e meio. Ou seja, não é 3 anos e 5 meses e alguns dias. Não é 3 anos e 7 meses ou 3 anos e 6 meses e alguns dias. Não. São 3 anos e meio exatamente. 1260 dias. Conforme lemos no capítulo 11 do livro de Apocalipse. Então temos aqui a veracidade, a comprovação, conforme as Sagradas Escrituras, que o calendário bíblico original e verdadeiro são de 360 dias ao ano, com 12 meses, com cada mês de 30 dias, 7 dias por semana. Esse é o calendário que o Eterno determinou e deu aos homens. Embora os homens de outras raças tenham criado seu próprio calendário com erros e falhas, existe um que não tem erro e não tem falhas. Esse é o calendário bíblico. E é importante que todos aqueles que creem no Eterno Criador, no seu amado Filho Redentor, o nosso Messias querido, entendam esse calendário, porque por esse calendário é que se cumprirão todas as profecias assinaladas nas Sagradas Escrituras. E ao entendermos esse calendário, entenderemos todas as profecias que o Eterno Pai quer que entendamos, mediante a graça do seu amado Filho, nosso amado Salvador. Vou finalizar esse vídeo por aqui, para não prolongar muito. E teremos um terceiro vídeo para vermos qual é o ano verdadeiro, conforme o calendário bíblico. Então teremos aí mais um terceiro vídeo dessa série
sobre os calendários. E que o Pai Eterno Yahu os abençoe grandemente, e a mim também, no nome de Yahushua, o Messias, ressurreto, Rei dos Reis. Shalom, e assim seja.